Olá! Nossa, o que aconteceu, William? Seu orquidário pegou fogo? Não, gente. Hoje nós vamos fazer um vídeo diferente. Hoje eu vim aqui para o meu escritório porque nós vamos resolver aí algumas dúvidas que as pessoas têm a respeito das partes da orquídea. Então fiquem aí que eu vou te mostrar o que nós vamos aprontar hoje. Bom, tá diferente, né? Olá, eu sou o William Gigo, nós estamos no nosso canal Falando de Orquídeas com o Gigo. Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo aí completamente diferente. Estou fora do meu orquidário, estou dentro do meu escritório, resolvi montar um material aí em PowerPoint para poder mostrar para vocês e explicar detalhadamente as partes mais importantes referentes às nossas orquídeas. Porque às vezes a gente usa alguns termos, né? A gente vai fazendo os vídeos, vai explicando algumas partes, e o pessoal fala assim, William, mas aonde que é isso? O que significa esse termo aí que você está usando, que eu não estou entendendo nada? Então, eu fiz um vídeo para explicar para vocês detalhadamente, parte por parte da orquídea, para que você possa aí, durante o processo de fertilização, de irrigação, saber exatamente aí o que eu estou falando para você que é importante, tá bom? Antes de tudo, não esquece aí de se inscrever no nosso canal, apertar o sininho e não vai esquecer de dar o like, hein? Olha lá, o like é um ato de amor, hein? Bom, gente, vamos ver aqui um ponto importante antes da gente começar a ver as características das orquídeas. Olha aí nesse slide que eu estou mostrando para vocês, que nós temos basicamente dois modelos de orquídeas. Umas chamadas monopodial e outras chamadas simpodial. Qual que é a diferença? A diferença mais importante dela é a questão do rizoma, né? Essas orquídeas do tipo monopodial são orquídeas que a gente não consegue fazer corte e ela gerar uma nova orquídea, tá? É aqui que vão se encaixar a Phalaenopsis, é onde vão se encaixar as Vandas. Já a grande maioria das orquídeas são chamadas simpodial. Esses tipos de orquídea, sim, a gente consegue fazer um corte nela no rizoma e aí, com certeza, gerar novas mudas, tá? Esse é o detalhe mais importante com relação a isso. Logicamente que cada uma dessas orquídeas tem partes importantes. Raiz, presença do rizoma, a questão das folhas, a questão das flores, também as questões relacionadas a pseudobulbos, que a gente precisa entender direitinho. E normalmente aí quando eu faço os vídeos eu chamo de pendão, né? Mas você precisa saber exatamente que características são essas na hora, por exemplo, de fazer uma fertilização, de uma irrigação, para saber qual parte é que ela vai ser desenvolvida, tá bom? Bom, então vamos falar aqui primeiro sobre uma das partes assim, mais importantes da orquídea, que é a questão da raiz, tá? O desenvolvimento da raiz é fundamental para um bom desenvolvimento da orquídea, como qualquer planta, né? Ela começa especificamente pela posição das raízes. Então, é uma estrutura responsável por fixação da planta no substrato, ou no vaso, ou no tronco, né? E também pela absorção de água e nutrientes. Então, quando nós fazemos a fertilização, é muito importante a gente saber direcionar para uma ou outra irrigação. Você já assistiu o vídeo onde eu explico os nutrientes NPK? Para você saber exatamente o que vai para onde?
Porque, às vezes, a sua orquídea ela está ainda no processo de enraizamento. Às vezes, a sua orquídea ela está no processo, por exemplo, de formação de pseudobulbos. Às vezes, a sua orquídea está no processo de floração. Tá? Então, o nitrogênio, o fósforo e o potássio, eles têm direcionamento para cada uma dessas regiões. Por isso que é importante assistir esse vídeo, tá bom? Não deixa de ver aí, eu vou deixar aí na descrição o link para que você possa acessar, tá? E assistir depois. Nas orquídeas, as raízes têm cor esbranquiçada e se torna esverdeada quando cheias de água. Esse detalhezinho aqui, ó, do aparecimento da ponta verde, às vezes as pessoas não entendem o que está acontecendo, mas é ali que está acontecendo o desenvolvimento da raiz. Ela está procurando ponto de fixação, o ponto onde ela vai se ligar num lugar, que seja no vaso, no tronco de madeira, no cachepô, tá? E às vezes não aparece mais essa pontinha. O que aconteceu? Ela secou. Morreu? Não. Ela precisa da estruturação para o desenvolvimento do restante da planta. Tá bom, gente? É a base dela. É a fundação dela, tá? Aí ele fala, ó, são estruturas adaptadas, sendo envolvidas por uma esponja chamada de velame, sendo essa forma capaz de absorver a umidade presente no ar ou no substrato, né? A ponta é esverdeada, podendo ter algum outro pigmento. Essa estrutura é muito sensível, secando quando tocada em alguma força, com alguma força. Irrigada com soluções muito concentradas de adubos ou defensivos, ou mesmo se atacadas por patógenos, tá vendo? Então, às vezes, essa ponta morre. Aí eu vou lá e corto. Não, você precisa ver como que vai dar o desenvolvimento. Observa nos nossos vídeos que quando eu vou fazendo o transplante da planta de um vaso para o outro, quando eu tiro no nosso canal sempre alguma coisa relativa à questão do replantio, eu sempre falo para vocês, gente, dá uma olhadinha nas raízes. A raiz está morta, a raiz está seca, a raiz está suja. São coisas diferentes. Eu preciso olhar direitinho para ver se realmente há necessidade de fazer o corte, né? Você sabe disso, porque você assiste os nossos vídeos. Você não assiste os vídeos, você não está inscrito no canal até agora, eu não acredito. Então você corre lá, já se inscreve no canal, aperta o sininho e não vai esquecer de dar um like. Olha lá, o like é um ato de amor. Se a ponta não está esverdeada, a raiz não mais está em crescimento. Então, o que aconteceu? Ela já se estruturou. Vou cortar? Não. Ela já está estruturada. Vai nascer novas raízes para novas absorções, para um novo desenvolvimento. Por isso que algumas vezes é necessário e é importante a colocação de nutrientes para o desenvolvimento de novas raízes. Não é só para dar novos desenvolvimentos da planta, não. Às vezes ela precisa dar mais raízes para ela dar uma boa estruturação. Tá bom? Então, ela não precisa necessariamente fazer absorção de água por outros pontos. O ponto mais importante é a raiz. Isso é muito importante, gente, principalmente, sabe para quem? Para vandas, que você deixa as raízes todas soltas, todas abertas. Tem que irrigar, né? É ali que ela faz aquela absorção de água para o desenvolvimento da planta. Por quê? Porque normalmente a vanda a gente não deixa ela fixada em nada. Ela fica solta, né? Então ela precisa de uma boa base para um bom desenvolvimento dela, tá bom? Outro ponto importante é o rizoma. Esse é fundamental. Por quê, William? Porque tem muita gente que vem aqui, ó, olha aqui que eu estou mostrando com o mouse, e cobre essas regiões. Olha o que está mostrando aqui, ó, que eu deixei até uma foto de uma orquídea minha aqui para vocês poderem ver. Olha aqui embaixo, ó, o aparecimento da gema. O que é isso, William? É ali que vai sair um novo caule, tá? Então, o rizoma é o eixo de crescimento da orquídea e uma das estruturas mais importantes da planta.
é o verdadeiro caule da orquídea simpoidal, caule modificado. Nela estão presentes as gemas responsáveis pela formação de brotos que evoluirão para pseudobulbos, que eu vou te explicar por que tem esse termo pseudobulbo. E ali, gente, precisa ficar livre para que ela dê o desenvolvimento. O que muitas vezes acontece, que eu sempre comento com vocês quando eu vou montar os vasos no canal. Não cobre, não cubra com o substrato. O pessoal tem mania de colocar tudo lá embaixo e cobrir. Aí liga para o William, faz o contato do William. Lembra aquele contato que você consegue fazer pelo Instagram, hein? Não vai esquecer que você consegue me procurar lá no direct. Você me segue nas redes sociais? Então entra lá no meu Instagram, vai lá no direct, já marca comigo uma data que através da plataforma Zoom, ó, eu estou gravando pela plataforma Zoom, olha o tanto que fica legal, eu consigo ver o seu orquidário, consigo ver as características das suas plantas e a gente vê quais os problemas que estão acontecendo. E muita gente está entrando em contato comigo e quando mostra, deixa eu dar uma olhadinha aí na planta, está coberto. Aí vira e fala, ih, filha do céu, minha orquídea não desenvolve. Por que não desenvolve? Você cobriu, não tem como ela desenvolver, tá? É como se ela entrasse assim e falasse assim, nossa, deve ter acontecido alguma coisa, melhor eu ficar quietinha aqui no meu canto, tá? É isso que ela vai entender, beleza? É o rizoma que pode ser cortado para a obtenção de novas mudas de orquídea. Então, sempre eu falo para você, gente, na hora que vai vir fazer a divisão, conta 1, 2, 3, e aí, poda. Essa parte vai dar uma nova orquídea. E a parte lá de trás? Também. Ela também vai desenvolver. E o que eu sempre peço para você passar toda vez que faz o corte? Canela, que é um belo de um cicatrizante. Beleza? Então, nas orquídeas de crescimento tipo monopoidal, não há o rizoma, que é o caso da Vanda, que é o caso da Phalaenopsis. Tá? Beleza? Ficou claro isso para você? Muito bem. Então, vamos passar para o próximo item. Agora entender o que são pseudobulbos. Ó, normalmente, a gente chama de bulbo, né? Então, a gente olhou ali e falou, ah, isso aqui é um bulbo. Beleza? Mas existe uma diferença entre os que estão fora da Terra e os que estão colocados dentro da Terra. Dentro da Terra, bulbos. Fora da Terra, pseudobulbos. Que muitas vezes, quando eu vou fazer os vídeos, eu falo assim para vocês, gente, ó, corta o pendão aqui. Porque é o jeito mais fácil das pessoas costumam, assim, interpretar, né? Poder entender exatamente o que eu estou falando. Senão a gente fica usando, assim, termos muito técnicos, né? São caracterizados por serem espessados, com função adaptada para armazenamento de água e regulação do metabolismo de carboidratos. O que são os carboidratos, gente? São os açúcares que foram produzidos através do quê? Da fotossíntese. Planta precisa fazer fotossíntese, porque se ela não absorver luz, ela não consegue fazer esse desenvolvimento e automaticamente não vai sair nada. A estrutura dela, que é o que a gente chama de celulose, é um açúcar, conhecido em química por carboidratos. Tá? Então, ela precisa se estruturar. Se você não fornecer luz para ela, ela não vai desenvolver. Tá bom? Mas muitas vezes ela precisa descansar. Então, aí que acontece o bulbo ser colocado dentro da terra. Por quê? Porque é uma orquídea terrestre. Tá bom? Então, o que vai acontecer? O enraizamento vai acontecer lá dentro da terra e a hora que ela sentir que está no momento certo, ela vai desenvolver as folhas para sair um novo bulbo, tá? Um novo pseudobulbo, que vai dar o pendão com a floração, tá bom? A forma do pseudobulbo é diferente entre as diversas espécies de orquídeas. É uma das principais adaptações que permite às orquídeas sobreviverem a períodos prolongados de seca. Então quer dizer que ali está acumulado a água. Beleza? Então, quando você faz a irrigação, a raiz absorveu e deixou a água ali. Então, quando você deixa a orquídea muito tempo sem irrigação, ela vai morrer. Calma,
Ela tem um ponto de armazenamento, tá? Então, ela está segura. Ela não está completamente seca. Por isso que eu sempre falo para vocês, gente, orquídea não é samambaia, que você tem que ir lá encher de água para escorrer. Não há essa necessidade. Ela já tem um acúmulo. Até, por sinal, o excesso de água leva, muitas vezes, ao apodrecimento de raízes e à morte da planta. Tá bom? A absorção dessa estrutura permite ao orquidófilo avaliar se o regime de irrigação em suas plantas está adequado ou não. Na medida que se tornam mais sulcados, indicam falta de irrigação. Então, ele vai ficando túrgido, ele vai ficando enrugado, então está faltando umidade. Ah, mas eu molho, isso não muda. Então, pode ser outro problema. Pode ser que a raiz esteja com dificuldade de absorção. A raiz pode estar com fungo, certo? Então é aí que você consegue, porque às vezes você vê a orquídea enrugando e você pensa única e exclusivamente na planta, esquece do enraizamento, né? Pensa só na parte verde, esquece do fundo. Aí tira, nossa, essa raiz está tudo seca, estava com fungo. Você precisa tratar, ou precisa de um nutriente para enraizamento. Por isso que eu falo sempre para vocês, uma orquídea bem enraizada é uma orquídea saudável. Fica atento. A capacidade máxima de absorção de nutrientes ocorre quando eles estão turgidos, repletos de água. Nunca devem ser cortados após a floração. A gente usa isso, inclusive, para o desenvolvimento dos dendróbios. Eu não sempre falo para você, acabou a floração, corta, põe lá separadinho, e logo, logo ela vai dar uma muda nova. Da onde saiu aquilo tudo? Do pseudobulbo, que está acumulado com água e com nutriente. Então, ele tem a capacidade de gerar uma nova orquídea para você. Né? Beleza? Próximo item, folhas. Nossa, esse é importante. Muito importante, porque a folha é onde ela vai fazer fotossíntese. É onde ela vai puxar os nutrientes. Minha orquídea caiu todas as folhas. Isso acontece? Às vezes. Dendróbios fazem isso. Mas o que nasce? Floração. E depois, novas folhas. Ela precisa da folha, tanto para respirar, quanto para o desenvolvimento da planta. Ó, é nas folhas que as orquídeas produzem a maior parte da energia que a planta precisa. Na verdade, essa é a capacidade que todas as partes verdes da planta. Através da folha que acontece, ó, transpiração, a troca gasosa, o planta também respira. Planta também gera gás carbônico, viu? Ela também faz isso no período da noite. Tá? De dia ela gera o açúcar, de noite ela consome, igual a gente, tá bom? A captação da luz solar para a realização da fotossíntese e ainda a possibilidade de absorção de nutrientes. Joguei os meus nutrientes, o que eu sempre falo para vocês quando joga nutriente? O nutriente é foliar, então as folhas precisam absorver. Normalmente, essa folha aqui, ó, isso aqui também é uma folha, tá? É aqui dentro que dá o desenvolvimento de muitas florações. Essa folha aqui, ó, essa espata, com o passar do tempo, ela vai secar. Corto? Não. Eu já não falei em vários vídeos para você, não corta. Espera sair a floração. Espera que ela criou já a quantidade de carboidrato suficiente, que ela está bem estruturada. Acabou a floração, isso já começa naturalmente a secar. Depois você tira. Tem muita gente que vai lá, pá, já abre. Né? E aí, ai, nossa, tinha uma flor vindo aqui, aí a flor sai toda com dificuldade. Então, não pode tirar, né? Vamos aguardar o que a gente quer nela. A flor, né? A estrutura reprodutiva da flor. Toda bela apresentação de flor tem a função de atrair os seus polinizadores para fecundá-la, para a formação de sementes e perpetuação da espécie. Esse é o objetivo da flor. É atrair o inseto, às vezes só com a beleza, às vezes também com perfume.
Por isso tem orquídeas de tudo quanto é cor diferente, modelo diferente, perfume diferente, né? Quando acontece a fecundação, o inseto entra. Entra onde, William? Lá no labelo, ó. Então nós temos aqui, ó, os botões florais desenvolvem no interior da espata, lembra que eu falei ali atrás, a qual os protege por intempéries climáticas e também de predadores. Quem é o crucial? Formiguinha. Na medida que os botões se desenvolvem, alcança o meio externo para finalizar a maturação, culminando na abertura da flor. A flor de uma orquídea é sempre formada por 3 sépalas e 3 pétalas, sendo que uma das pétalas é modificada em labelo. Olha lá. Então temos aqui a sépala lateral, sépala dorsal e as pétalas. Tá vendo? Tecnicamente, as sépalas têm a função de proteger os órgãos reprodutivos da orquídea. E as pétalas têm a função de atrair os polinizadores. Viu? Então, todo mundo tem a sua função. E ali dentro do labelo é que vai acontecer a fertilização. Pode acontecer? Pode. É o nosso objetivo? Na maioria das vezes, não. Certo? Na maioria das vezes, não. Porque se ele fecundar, vai formar esse bulbo aqui, ó. A flor seca e ela nasce esse bulbo. O que que tem aqui? Milhões e milhões e milhões e milhões de ovos prontos para você fazer novas orquídeas. É isso aí que muitas vezes a gente fala assim, ó, a orquídea veio de uma sementeira. O que é a sementeira? É esse bulbo aí, ó. Levou para um laboratório todo esterilizado, todo especializado, onde ele vai abrir isso aí, vai tirar essas sementes e vai gerar novas orquídeas, exatamente iguais. E se eu quiser uma orquídea diferente? Aí já é diferente. Aí ele vai vir aqui, ó, ele vai pegar um algodãozinho, ele vai pegar um cotonete, passar aqui dentro, vai numa outra orquídea e fecunda ela. É por isso que vai gerar o que eu já comentei com vocês. Os famosos, eu vou comprar a orquídea, tá lá, LC, BLC. O que ele fez? Ele misturou orquídeas. Eu comprei uma Cattleya valquiriana fulano versus Beltrano. O que é fulano e Beltrano? São duas orquídeas diferentes. Ele tirou de uma, pôs na outra. Aí sim vai gerar uma flor diferente, perfume diferente, com cor diferente. Tudo isso pode acontecer. Aí não é uma espécie, tá? Fui comprar uma orquídea, ó, leva essa aqui, que essa aqui é uma espécie. Então, essa aqui não está misturada. Essa não é sementeira. Tá bom? Então, aí eu não misturei orquídeas. Eu vou lá, olha aqui o que está dentro da orquídea, ó. O macho e a fêmea. Então, com o algodãozinho, eu faço o que o inseto vai fazer. Ele, com o corpinho dele, faz o macho encontrar com a fêmea. E ela fecunda. É assim que funciona. O masculino com o feminino. E aí, consequentemente, dá origem ao bulbo. Se a gente pegar esse bulbo aí e colocar na terra, vai gerar nova orquídea? Mas muito difícil. Só se você der muita sorte. Pode, às vezes, até sair uma orquídeazinha aí, ó. Mas é muito difícil. Precisa de todo um laboratório especializado, tá? Então, a parte reprodutiva da orquídea é dividida em coluna, que é o ginostêmio, antera, estigma e ovário. A coluna é formada por órgãos masculinos, a antera, e o feminino, que é o estigma. No interior da antera foram protegidas as políneas, as quais são responsáveis pela fecundação quando são deslocadas função do polinizador, que pode ser o inseto ou o cotonete, para o estigma. Com a extensão da coluna, na parte de trás da flor, estão os ovários, no qual ocorrerá a maturação das sementes, caso exista a fecundação, formando a cápsula. Por isso que, às vezes, quando morre sua flor, tem esse bulbozinho lá. O que aconteceu? Veio um inseto, entrou e fecundou.
Vou conseguir usar? Às vezes sim. Tem orquidários que você vai, às vezes, tem um monte de vasos com esses bulbos aí, ó. O que ele vai fazer? Ele vai tirar esses bulbos, vai mandar para um laboratório especializado, ele vai mandar para ele já na sementeira. Isso faz num vidro todo especial. Pede às vezes para o orquidário, quando você vai, pede para ele mostrar para você. Tem um vidro, vem um monte de mudinhas lá dentro. Aí ele vai tirar do vidro, vai pegar cada uma daquelas mudinhas e vai fazer um novo vaso. Então, às vezes, de uma única orquídea, ele faz uma diversidade de orquídeas novas, iguais. Tá? Quando está na semente, aí já é igual. E aí todas vão sair iguais. Por isso que consegue baratear. Tá? Porque antigamente as orquídeas eram muito caras. Hoje, você acha orquídeas muito baratas. Quantas vezes você vai até mesmo em supermercados, vai no pet shop, olha lá, oh, nossa, orquídea R$15, R$17, R$25. É barato, né? Porque tinha orquídeas que custavam 10 mil, 50 mil. Tem valquirianas que chegam a 1 milhão. Tem valquirianas que vão a leilão. Tem plantas caríssimas, raríssimas. Certo? Então, esses tipos de plantas são complexas. Então, para poder, vamos assim dizer, popularizar a situação, o que foi feito? Sementeiras. Entenderam? Para poder as pessoas, todo mundo, conseguir aí ter belas flores também em casa. Tá? Aí tá a fonte da onde eu tirei. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueçam de se inscrever, de apertar o sininho. Não vai esquecer de dar um like. Olha lá, o like é um ato de amor. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Coloque aí nos comentários se ainda ficou alguma dúvida aí para você. E nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Até a próxima.